saber se todo mundo que vem aqui na frente treme, porque eu tô aqui tremendo. Muito, né? Eu espero que eu não fique tão nervosa. A Matheus falou que parece que eu não fico nervosa, mas realmente eu fico nervosa quando venho ministrar, né? É uma honra estar aqui e, assim, quando Deus nos chama para a gente trazer uma palavra, ainda é pior, porque a gente tem uma missão para isso, a gente tem que ter uma responsabilidade. Então, como a gente é ser humano, como a gente erra, quando chega nesse momento aqui, é o momento que a gente fala, meu Deus do céu, será que eu estou certo para estar aqui? Mas quando Deus chama é assim, né? Amém? O título de hoje que a gente vai aprender um pouco, eu também quero aprender, é a promessa da redenção. A redenção nada mais do que é libertação. É algo que vai trazer de novo. E quando a gente fala sobre redenção, lembramos logo da história de Abraão, a história de Adão e Eva, que foram os primeiros criadores, né, que Deus criou, porém precisou fazer uma redenção por conta do pecado que eles adquiriram. Então, como a gente pensar em julgar Adão e Eva, sendo que a gente também tem um fruto dele, né? Infelizmente, a gente criou uma essência no nosso coração que também é de pecado. Aí muitas vezes a gente fala assim, porque eles pecaram, que acaba julgando, mas a gente não percebe que também a gente pecou, a gente também tem esse fruto. É igual quando um filho nasce, ele é do nome do pai e da mãe. E aonde ele for, esse sobrenome vai estar ali na essência dele até ele falecer. E muitas vezes, pensando nessa história de Adão e Eva, fiquei me refletindo assim, meu Deus, quantas vezes eu falei assim, culpada de Eva, por isso que eu tenho um TPM, por isso que as coisas às vezes não dão certo, tudo é culpa dela. Mas assim, quantas vezes também a gente peca, né? A gente já acorda pecando, a gente já acorda já pensando coisas maus. Não que a gente queira, mas infelizmente a gente acaba criando isso no nosso coração e pela manhã mesmo a gente já começa já a murmurar. Eu mesmo amo dormir e quando o Matheus vai me acordar mesmo eu odeio. Então eu já acordo já mal-humorada, nem dou bom dia a ele, já vou pro chuveiro tomar banho, porque eu só consigo acordar depois que eu tomo banho. E aí, calma aí que ele tá no momento de close. E aí, de manhã cedo eu já começo já, por que tá me acordando cedo? Mas deixa eu dormir mais uns 10 minutinhos. Sempre eu peço mais 10 minutinhos. Aí quando ele vai, já passou 20, nada de tu acordar. Aí começa a reclamar comigo, aí eu vou, realmente acordo. Mas é uma luta todos os dias de manhã, né, Matheus? E lembrando da história de Adão e Eva, que a gente já conhece muito, né? É logo no primeiro livro. Eles tinham o melhor contato que a gente precisa. Eles tinham a comunhão com Deus. E uma coisa que eu fiquei pensando, era Deus que ia até ele todos os dias. Todas as tardes, Deus, ele tirava um tempo para ir conversar com Adão. E quantas vezes a gente às vezes fala assim, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não está aqui? Hoje é a gente que tem que procurar esse acesso. Mas olha só como Deus é maravilhoso. Mesmo com o pecado de Adão, ele não nos deixa de nos ouvir. Ele ouve todos os dias. Às vezes a gente acha que não tem um contato que tinha antes. Ok. Mas já percebeu que às vezes na pequena coisa do nosso dia a dia, Deus fala conosco? Às vezes a gente não precisa a gente falar assim, Deus está aqui do meu lado. Ele já está aqui, né? E eles tinham um acesso maravilhoso, que era no jardim. Tudo de bom, tudo de maravilhoso ele tinha acesso. Porém, como um ser humano, a curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade tomou conta do coração de Eva, principalmente quando ela achou uma proposta bem melhor. Ela já podia comer de tudo que estava ali disponível, mas menos daquela árvore, que era a árvore da vida, a árvore do conhecimento. E assim, tem um ditado que fala, né? Tudo que é proibido é melhor. Então, ela, quando ouviu a história quando a serpente contou a história sobre o ouvido dela, ela falou, não tem condição de Deus ser tão bom com a gente. Ele vem todos os dias falar com a gente, mostra que gosta da gente e não quer deixar a gente comer só isso aqui, um fruto normal, por que não? E aí ela acabou tendo que cair nas lábias, né, da serpente e acabou adquirindo aquele fruto aonde aconteceu a desobediência. Naquele momento,
A comunhão que Adão e Eva tinham com Deus foi cortada. Pensa aí, Deus, o Criador de tudo, já tinha planejado o futuro de Adão, com certeza, né? Ele criou Adão como semelhança a ele. E toda geração que vinha depois ia ser igualzinho a Adão. E aí, quando Adão desobedeceu, ele poderia muito bem ter falado assim: ó, Adão, a partir de agora, você não vai ter mais acesso a nada. Ou simplesmente, ó, Adão, deita aqui que tu vai morrer agora e eu vou criar uma nova pessoa. Ele poderia ter feito isso. Mas o Deus que a gente crê é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E ele deu uma segunda chance, que foi eles continuar a viver, porém tinha que carregar o pecado no coração deles. E hoje a gente tem esse pecado, certo? E ao longo do tempo, a gente vê o cuidado de Deus sobre a vida deles, aonde a mulher sofreu, Deus fala, né, que a mulher iria sofrer no parto, porém, a gente teve a necessidade de ter Jesus sobre nossas vidas, que foi ainda melhor. Claro que o que ele passou foi bem difícil, mas porém a gente tem um livre acesso hoje, que foi Jesus que trouxe pra gente. E antes mesmo, quando eles saíram do jardim, Deus falou para ele, né, que através da descendência da mulher viria um novo Adão. Jesus, ele foi um novo Adão. Ele se transformou também em carne. Porém, ele não carregava sobre ele o quê? O pecado. Ele decidiu não pecar. Certo? E agora a gente vai abrir em Romanos 5, Daisy, versículo 12 ao 19. Amém? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos os pecadores. É fato que as pessoas pecaram antes da lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, o tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus. Como Adão desobedeceu, na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos submetia a ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que receberam reinarão em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornarão pecadores. Mas por causa da desobediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Amém? Então, a gente lendo aqui em Romanos 5, simplesmente resume, né, o que eu falei. Infelizmente, o pecado veio ao mundo através de Adão e todos nós, infelizmente, tivemos a culpa. A gente não estava lá na criação de Deus, mas a gente acabou levando sobre nós também aquela culpa. Em todas as nossas vidas a gente também existe consequências, né? Tudo que a gente faz existe uma consequência. Se eu pegar aqui algo e jogar no chão, isso vai criar uma consequência. E a leitura que a gente acabou de ler é isso. Precisou fazer de novo uma redenção, fazer algo novo, libertar aqueles que precisavam ser libertos, para que agora, no nosso coração, a gente tivesse um livre acesso com Deus, que foi através do sangue de Jesus. Amém?
Calma aí, que deixa eu dar uma pescadinha aqui. Deise, por favor, abre em Romanos 5:19. Ou 7:19. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas assim o faço. Tem uma música de Oficina G3, se eu não me engano, que fala muito sobre esse versículo. Que tudo que a gente quer fazer o bem, a gente acaba fazendo o contrário. Uma criança, quando a gente fala assim, você não pode pegar na tomada, ela vai querer pegar uma tomada. Jane vai estar até assim, concordando, né, Jane? Principalmente agora que Anthony tá arrastando tudo, né, querendo andar, ficou mais difícil, né? Quando a criança tá ainda no colo, a gente quer que a criança aprenda a andar rápido. Mas quando a criança começa a andar, os trabalhos aumentam um pouco. E esse versículo toca muito no meu coração, porque como ser humano a gente erra todos os dias. A gente pretende fazer o bem quando a gente acorda, a gente ora, a gente lê, mas infelizmente o nosso coração pecaminoso, ele não deixa que a gente feche o dia com 100%, né? Vai ser uns 50%. Mas quando a gente entende que Jesus morreu na cruz, ele trouxe uma libertação, ele trouxe algo novo no nosso coração, a gente sim tem um livre acesso para Deus, a gente tem como sim não pecar. É difícil, sim. Eu fiquei pensando, como assim? Jesus se transformou em carne, né? Mas ele tinha sobre ele o poder do Espírito Santo, aonde ele não conseguia pecar. Ele foi tentado? Sim, muitas vezes. A primeira coisa que eu fico imaginando, o que passou na cabeça dele, juntar 12 pessoas, cada um com uma cultura diferente. Eu fico imaginando o pastor, né, com a igreja cheia, cada um com seus B.O., cada um com seus problemas, e ter que administrar isso aqui tudo e simplesmente seguir o domínio próprio, que é o mais difícil. Na minha opinião, é o mais difícil, o domínio próprio. Um queria ser o valentão, o outro já queria ser mais amoroso, o outro já não queria fazer nada, e ele teve que administrar aquelas 12 pessoas no seu ministério. Amém? A pregação hoje vai ser rapidinho, tá? E uma das coisas que nos traz paz, que foi através de Jesus, que hoje temos vida, hoje temos acesso, hoje a gente entende o que é certo e errado. Claro que muitas vezes não é fácil, mas Jesus, ele está ao nosso lado. Muitas vezes eu fico me pensando como é difícil viver uma pessoa que não vai para a igreja. Porque como eu fui criada na igreja, eu não consigo me ver fora da igreja. Apesar que algumas vezes já me deu falar assim, principalmente que eu tinha umas amigas que ela não era da igreja, né? Aí elas falavam assim, vai ter uma festa. Aí eu ficava assim, como é que é essa festa? Como é que é bom? Será que é bom? Aí quando eu comecei a namorar com o Matheus, eu perguntava a ele, né? Já que ele frequentava, ele falava, é a pior coisa do mundo. Aí eu falava, não tem condições, tá lotado, não tem condições de ser a pior coisa do mundo. Aí ele falou, é um lugar que algumas pessoas vão ser felizes sim, em pouco tempo. Mas depois que tudo passa, você entende que ali não é muita coisa que você estava ali esperando, né? Uma coisa que me tocou muito foi o culto com o pastor Marcos, né? Eu fiquei esses dias tendo uma crise de enxaqueca e eu acabei ficando alguns dias sem vir para o culto. E a volta é muito difícil, porque você se acostuma dentro de casa. Hoje tem acesso à internet, hoje tem acesso a cultos. Então você fala, não precisa eu ir hoje, tá chovendo. Hoje tá frio, vou ficar em casa assistindo o culto. E aí você começa a viciar. Eu lembro mesmo quando teve a pandemia, para quando voltasse os cultos, foi terrível. Porque ninguém queria mais sair de casa, todo mundo acostumou a ficar em casa. E o culto que o pastor Marcos fez aqui foi muito excelente para mim. Porque eu estava naquele momento me perguntando, meu Deus, por quê? Quem não sabe, eu tive um AVC em 2017.
aonde minha saúde toda foi mexida. Eu tenho um problema hormonal, eu tenho uma enxaqueca crônica, infelizmente, que eu espero com fé em Deus que eu vou ser curada. E tem mais ou menos 1 ano que eu tive uma segunda crise novamente de enxaqueca. E quando eu tenho essas crises de enxaqueca, eu tenho que ficar em casa, porque eu não consigo estar em ambientes onde existe luz. E no dia que eu tive, foi um dia que eu estava aqui no culto, eu não estava conseguindo ficar, por causa do barulho do som me incomoda, a luz me incomoda. E aí eu precisei ir para o hospital. E depois, para mim voltar, foi muito difícil, porque quando você sai daquele ambiente que era bom, que era aconchegante, e você passou um tempo em casa, é muito difícil você voltar. Eu sei que todo mundo aqui gosta de mim, conversa comigo e tal, mas assim, era difícil eu chegar, sentar aqui e falar assim, Deus, eu tô aqui para te adorar novamente, eu tô aqui porque a gente acha no nosso coração, não sei vocês, mas comigo é assim, que não existe uma segunda chance muitas vezes, sabe? Como a gente leu aqui nesse instante, Adão ele teve uma segunda chance de viver uma vida onde ele teve os cuidados de Deus também. E quando o pastor Marcos pregou aqui sobre o vale de ossos secos, eu fiquei pensando, se Deus ele tem o poder de restaurar um vale de ossos secos, o que ele não pode fazer comigo, né? Os problemas que eu tenho são mínimos ao olhar dele. E quando eu voltei novamente para os cultos, eu falava assim, Deus, eu quero dar o meu melhor para você, porque eu não sei até que momento que eu vou parar novamente, até que momento eu não vou poder mais estar vindo para os cultos, mas eu creio que eu vou conseguir estar todos os dias aqui no culto. E aí, quando ele pregou sobre o Vale de Ossos Secos, já tinha me tocado muito, o louvor foi muito bom, né? Eu lembrei muito da minha época de batista, teve muita música batista. E no final ele orou sobre mim e ele falou assim, você foi escolhida para restaurar a sua família. E isso me toca bastante porque minha família ultimamente tem tido alguns problemas. Meu tio teve um acidente recente, aí tá metade preocupada, metade tá sem querer se preocupar, e aí tá aquele rebuliço todo. E eu fiquei pensando sobre isso. Meu Deus, como eu vou restaurar uma família tão grande? Que é muito fácil a gente falar para o nosso amigo, olha, Deus te ama. Mas é muito difícil quando a gente fala para aquela pessoa que nos viu crescer, sabe? Aquela pessoa que está ali no nosso dia a dia. E quando ele falou isso, eu falei assim, entendi, Deus. Eu entendi o meu chamado. Eu ficava me perguntando qual era o meu chamado. Eu já participei de um ministério de dança e eu achava que esse era meu chamado, porque era algo que eu gostava de fazer, era algo que eu sentia a presença de Deus muito. E teve um tempo que eu parei de fazer, né? Tive que mudar de igreja, eu acabei não fazendo mais. E eu ficava me perguntando, meu Deus, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Amo estar com as crianças, sabe? É um ministério muito bom. Quem não foi, vá. Que é um ministério excelente, viu? Mas eu ficava me perguntando, meu Deus, e qual é o teu chamado sobre mim? Cada um tem um chamado e eu não tenho nenhum. E quando o pastor Marcos falou, seu chamado é para restaurar, eu pensei, entendi. Pode ser que meu chamado não é para mim estar aqui falando para vocês, pode ser que meu chamado é para estar cuidando da minha família, que infelizmente é o meu ponto fraco ultimamente. Por conta das desavenças, eu acabei parando de ir muito nas reuniões de família, porque toda vez que tinha era uma briga. Era um que começava a falar mal do outro e tal, e eu parei de ficar indo. Lá na minha família não é uma cultura de fazer almoço todo domingo junto, sabe? E quando fazia, era briga. Aí eu acabei parando de ir. E aí, quando o pastor Marcos falou isso, eu falei, eu preciso voltar a frequentar. Mesmo que aquele ambiente não me trazia tantas lembranças boas, mas eu preciso voltar lá no passado, porque lá existem pessoas, lá existem vidas que precisam ser cuidadas de mim. É minha família? Sim. É pessoas que sabem meus erros? Sim. Mas são pessoas que precisam ouvir muitas coisas que eu tenho a falar, né? Eu tenho também a dizer, falar assim, olha, Deus te ama. Porque como é da nossa família, a gente fala, não é possível que ninguém já ouviu falar Deus te ama. Mas tem algumas situações que realmente eles precisam entender que Deus ama ele. Quem não sabe, meu tio teve um acidente recente, ele está na UTI, está saindo agora da UTI, e ele precisou passar por algumas cirurgias aonde está bem debilitado ainda. E eu fui lá visitar ele e eu fiquei assim assustada.
porque não tem explicação no que Deus tem feito naquela vida. Ele teve uma parada cardíaca de 8 minutos, logo após o acidente. Ele voltou, ele fez a cirurgia do rosto, porque quebrou os ossos do rosto, e ele perfurou o pulmão também, mas para honra e glória de Deus. A única coisa que falta ele fazer agora, né, nos tratamentos, é falar. Porque ele não está entubado, ele não consegue falar ainda 100%. Mas ele consegue movimentar as mãos, consegue movimentar os pés. E quando eu olhei para o corpo dele, que eu vi sem nenhum arranhão, eu fiquei assustada. Só tem mesmo no rosto, mas por dentro, né? E aí, através disso, tive também um acesso de voltar de novo para o grupo da família, porque eu tinha saído um tempo. Voltei para o grupo da família. E aí, nossa, foi uma situação muito estranha, sabe? Muitas mensagens, muito disse me disse. Aí eu falava com o Matheus, Matheus, nos dias que eu tiver com ansiedade, você controla esse grupo aqui, você responde por mim, porque eu não vou querer estar ali por muito tempo. Aí eu fiquei pensando, Deus, ele faz coisas que a gente não imagina. Um acidente, claro que a gente não quer, né, que nossa família tenha um acidente, mas assim, um acidente para trazer a paz àquela família, porque realmente estava uma família atribulada, uma família que não estava mais tendo direcionamento de Deus. E é isso. Deise, por favor, abra em Efésios 2, 19 ao 22. O pastor tá rindo que eu vou ter pro grupo da igreja, da família, eu vou colocar você lá. Amém? Portanto, vocês não são estranhos e forasteiros, quase aí, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos uma casa edificada sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nesse somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados, parte dessa habitação onde Deus vive, seu Espírito. Amém? Esse versículo resume no corpo de Cristo, né? Para ter um corpo, a gente precisa de uma cabeça, de 2 braços, de 2 pernas e do corpo mesmo. E como é esse corpo em Cristo? Como é que Deus chamou para a gente ser? Cada parte do nosso corpo é uma igreja, é uma denominação. E a gente sabe que quando Jesus vem buscar a gente, não vai ter lá, né? Placa não sei quem, placa não sei quem. Não, a gente vai fazer parte só de um corpo. E não existe um corpo sem uma mão. Não, quer dizer, existe, né? Não, mas assim, não funciona perfeitamente. Não existe um corpo sem todos os membros. Pronto, ficou melhor. E quando Paulo escreveu isso, ele falou sobre a reconciliação que ocorreu entre Deus e a humanidade, que, resumidamente, fala sobre os judeus e os gentios. Naquela época, Deus só veio, para algumas pessoas, Deus só veio para os judeus. Não é isso, pastor? Tá certo. Deus só veio só para os judeus. Então, o resto da galera não fazia parte desse corpo que eu acabei de falar. E Jesus, ele veio e falou, não, se você é pecador, venha. Se você está com esse problema, você vem. E quantas daquelas pessoas voltaram para Jesus naquele momento? Eu fico imaginando, até para ele, falando assim, meu Deus, tu me disse que era para descer, mas eu não imaginei que era para cuidar de tanta gente. Porque muitas daquelas pessoas também não eram doentes fisicamente, não eram aleijados, não eram cegos, mas sim eles eram doentes do coração. Para eles, o que estava ali vivendo estava tudo bom. Tanto que na série do The Chosen eu consegui imaginar mais ou menos um pouco como foi o chamado de Jesus. Quando Pedro achou que estava o suficiente aquela vida que ele estava levando. Aquela vida para ele estava tranquilo. Não precisava ter aquelas mudanças que teria que ter ao longo do tempo. Ele tinha que tornar uma pessoa mais gentil, né? Aquele jeito dele não ia para lugar nenhum. E
Quando a gente entende que Jesus toma conta da nossa vida, que Ele toma conta do nosso corpo, existe mudança, sim. Como uma pessoa que era arrogante se transforma em uma pessoa sensível, uma pessoa gentil. Como uma pessoa que não gostava de falar, chega aqui na frente e começa a falar. Deus, Ele tem esses poderes, né? E basta realmente a gente crer sobre essas mudanças. Amém? Abre novamente em 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Quer que eu repita? Amém? O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós somos judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são os livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebem o privilégio de beber do mesmo Espírito. Amém? Foi mais ou menos o que eu falei na estante, que todos nós fazemos parte de um só corpo. Não existe uma pessoa melhor, não existe uma pessoa que saiba mais do que tudo. Porque uma das coisas que a gente aprende, né, que o conhecimento, ele nunca acaba. Cada dia, cada ano que você passa, você tem um conhecimento maior. Não é isso? E na igreja também não é diferente. Na igreja, cada dia a gente aprende um pouco mais sobre Deus. E aí, quando você olha para trás mesmo, você fala, nossa, nunca imaginei que Deus era Deus, que hoje está se revelando. Aqui mesmo, esse livro é muito importante. Porque se você ler hoje, amanhã você vai entender outra coisa bem melhor. Se você ler outro dia, você vai entender outra coisa bem melhor. É um livro sempre atualizado. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas eu já ouvi falar em alguma postagem. Que é um livro que nunca fica desatualizado. Eu lembro que eu era da época que tinha que usar o dicionário. Não sei se todo mundo foi dessa época. E a gente tinha que ir na biblioteca que era, eu acho que ainda é, na Muritiba, eu acho que ainda é. Né? E aí tinha carteirinha e tudo mais. Eu me senti com aquela carteirinha, né? Aí o primeiro livro que eu peguei foi, acho que era Gatos de Bota. Eu fiquei, ai, me sentia tá. E aí tinha uma data para terminar aquele livro. Eu sempre terminava quase na data. Mas eu ficava já, ai, eu quero ir ler outro livro. E quando eu chegava lá, os livros nem eram tão atualizados assim, né? Mas a gente criava a expectativa de ir lá. Eu lembro também que passava um rapaz vendendo um livro que era bem grossão. É da tua época, pastor? Era bem grandão assim e tinha todas as matérias. Tinha português, tinha ciência, tinha todas as matérias. Lá na casa da minha avó mesmo tinha. Aí todos os trabalhos de escola, parecia que as respostas estavam tudo nesse livro. Eu amava ficar folheando ele. Deixa eu ver agora o que a gente vai falar sobre. Deus, ele não deixou de cuidar do seu povo. Quem lembra da história de Jó? Todo mundo, né? Jó, ele precisou ter uma restituição sobre a vida dele. Um homem onde ele tinha tudo, tinha família, tinha bens, que naquela época era muito importante. Era um homem saudável, era um homem que tinha tudo que ele queria. E o melhor de tudo, ele era um homem também que era o segundo o coração de Deus, porque ele era obediente. Eu vejo ele também como um homem segundo o coração de Deus, aonde Deus fala que o diabo ele poderia tocar em tudo em Jó, né? Menos, esqueci agora, mas tudo bem. Na vida dele. Pronto, obrigada, pastor. Qualquer coisa você vem aqui, já me ajuda. Então, Jó, ele passou por muitos B.O. Eu já vou murmurar. Não conseguiria passar pela metade que ele passou. Quando já começasse a dar umas dores de cabeça que eu tenho, eu já falava, Deus me leva, não quero mais ficar aqui nessa terra. Já foi. E ele foi o homem fiel a Deus até nos últimos minutos. Perdeu até os melhores amigos dele, que ele achava que eram os melhores amigos dele, né? Outra pessoa também que precisou ter uma
reconstrução na vida. Noé estava lá de boa, vivendo a vida dele com Deus, e Deus pede para ele fazer uma arca, aonde todo mundo começou a julgar ele. Que chuva que tu vai ver? Que chuva que tu vai ver? Por quê? Porque Deus precisava que aquela humanidade morresse para que criasse uma nova. É a mesma história que a gente entendeu na instante sobre Adão. Precisou ter o pecado de Adão para que Jesus viesse. Na história de Noé é a mesma coisa. Noé, ele precisou fazer o que Deus pediu para que existisse uma nova geração. Uma geração que já entendesse o que era bom, o que era agradável ao coração de Deus. Outro também que me chama muita atenção é Davi. Eu gosto muito de Davi, mesmo com os erros dele, né? Que eu ainda fico falando, por quê? Por que Davi? Por que Davi? Mas é um dos personagens aqui da Bíblia que eu gosto muito. Porque em meio às batalhas que ele enfrentava, em meio aos erros que ele enfrentava, ele ainda era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele se quebrantava. E hoje, no nosso dia, é muito difícil a gente falar assim, olha, hoje eu me quebrantei aqui no culto. Muito difícil, né? A gente ouve mais, eu acho que na igreja é mais pentecostal mesmo e tal. Ó, chegar já... Mas Deus mostrou mais uma vez que Ele é fiel àquele que honra Ele em todas as situações. Davi, ele teve seus pecados, sim, mas Deus, Ele não abandonou Davi de maneira nenhuma. Tirou algumas pessoas próximas dele, sim, mas ele teve que entender que Deus realmente era o único e suficiente do coração dele. Amém? E para finalizar, vamos ler 2 Coríntios 5:17. Amém? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Eu espero que essa pequena palavra tocou também o coração de vocês, né? Para mim, essa palavra falou bastante, principalmente quando eu entendi que o meu chamado é restituir aquilo que se perdeu. E quando a gente fala sobre a redenção, que é criar, libertar, é algo novo, e a gente lembra muito de Jesus, isso me toca. Porque assim como Jesus precisou se tornar homem, se tornar carne para vir ao mundo e restaurar aquelas pessoas, eu também tive que entender que eu preciso restituir a minha família, que eu preciso trazê-la ela de volta. E quando a gente entende isso, a gente fica mais aliviado, né? Porque às vezes as situações nos deixam confuso, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, mas Deus ele vai direcionando algo que é muito importante, que é a vinda dele. Todos os dias a gente sonha, todos os dias a gente busca Deus para que no final ele venha e nos busque. E é que a gente viva uma vida eterna, viva uma vida maravilhosa. Aquilo que Adão acabou deixando perder, né? A gente espera reconquistar aí. E uma das músicas que me chamou muita atenção, que deu início a esse tema da pregação, é uma música de Davi Sasser, Restitui. Eu não sei se todo mundo conhece, mas ela fala que eu quero restitui. Eu não sei cantar, tá? Restitui. Eu quero de volta aquilo que é meu. Sara a mim. Ai, eu sou péssima. Pronto, essa música aí. É uma música onde a gente está pedindo para que Deus nos traz de volta aquilo que a gente perdeu. E que essa noite a gente não deixa o nosso pecado, a gente não deixa as coisas que se passaram para trás. A gente chame Deus, fala assim, Deus, eu quero você perto de mim, eu quero que você me traz de volta aquilo que eu perdi. E muitas vezes a gente perde a nossa essência de buscar, a nossa essência de entender o que Deus quer sobre nossas vidas. E que mesmo que as enfermidades venham, que mesmo que as percas venham, a gente não perca essa vontade que está aqui, adorando a Deus em espírito e verdade. Porque assim como a palavra falou, somos um só corpo, somos uma só alma. E com fé em Deus... Não, só alma não. E com fé em Deus,
quando ele vir buscar a igreja dele, a nossa igreja vai ir para o céu com fé em Deus, que é a noiva de Cristo. Amém? Vamos orar?